Ok, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma anotação aqui antes da gente começar. Ok. Diga, Mariane. Apertei sem querer. Ah, tudo bem. Na última aula, a gente estava falando sobre os australopitecos, né? Então deixa eu voltar aqui. Ok. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, ao nosso conteúdo aqui da última aula, a gente estava falando sobre os australopitecos. Os australopitecos serão esse grupo aqui, ó, que vai ser originário daqueles símios, né, daqueles macacos, daqueles primatas que saíram das florestas e foram para as savanas, né? Então, assim, eles são a primeira classe de símios que vai dar origem aos hominídeos, ok? Então, é a partir dos australopitecos que vão surgir os hominídeos e a partir dos hominídeos que vai surgir a nossa espécie, né? A espécie humana. Boa tarde, Luana? Boa tarde. É Luana Maíra da Silva Amaral? Aham. Beleza, coloquei aqui a sua presença, tá bom? Pessoal, deixa eu só falar com vocês, sempre que vocês entrarem na aula, às vezes acontece alguma coisa, vocês entram um pouco atrasados, não tem problema não, qualquer hora que você chegar, vocês são bem-vindos. Só dá um boa tarde, dá um alô, fala oi, entrei aqui, para mim saber que muitas vezes eu estou apresentando e eu estou concentrado demais no slide e eu não vejo o aluno aparecendo. E como vocês entram automaticamente pelo seu e-mail institucional, pode correr o risco de eu não ver vocês entrando e acabar esquecendo de dar presença para vocês, tá bom? Então só dá um alô assim, fala, ó, cheguei aqui, ó, tô presente, professor. Eu vou lá e coloco sua presença, tá bom? Aí como eu vinha falando, galerinha, a gente vai ter aqui a espécie dos australopitecos, né, que vai surgir a partir desses símios que vão para as savanas. Eles começam a desenvolver a habilidade de andar sobre duas patas, né, com as patas traseiras. Eles são bípedes. Sempre que a gente falar aqui bípedes, a gente está falando de quê? Desses símios, né, desses primatas, né, que vão ter a habilidade de andar sobre duas patas. Diga, Mariane. O canguru seria um bípede? De certa forma sim, mas ele não anda só sobre duas patas, né? Ele consegue ficar sobre duas patas, sim, para enxergar, né, mais alto, porque qual que é o fator evolutivo de se andar sobre duas patas? É você conseguir enxergar mais alto, né? Você conseguir ver mais longe. Pode perceber, se você está mais próximo do chão, a sua visão é mais limitada, mas quando você está mais alto, quanto mais alto fica, mais longe você consegue enxergar, não é? Se a gente está no primeiro andar de um prédio, a gente tem uma visão tal, mas se a gente sobe no último andar do prédio, um andar mais alto, a gente vai ter uma visão muito mais ampla. Então, quanto mais alto, mais longe a gente enxerga. Só que bípede, no caso aqui, ó, de certa forma ele é bípede. Ele se movimenta, né, ele se locomove a partir de saltos, né? Eles conseguem ficar assim em uma postura bípede. Só que no caso aqui dos australopitecos tem essa diferença porque eles conseguem caminhar, né, sobre duas patas. Então essa característica bípede deles é mais forte, mais marcante. Deu para entender aí? Sim. Beleza. Então eles já caminham, né, sobre as duas pernas e eles têm o domínio do fogo e eles vão usar esse fogo para poder assar os seus alimentos, né, e fazer com que esses alimentos fiquem mais fáceis para serem mastigados, para serem digeridos, né? E isso vai acabar gerando mais energia para eles.
porque eles vão economizar energia na hora da digestão. E o alimento ele vai ser mais facilmente digerido, mais facilmente absorvido pelo corpo deles. Ou seja, essa energia de sobra que vai chegar, né, para os australopitecos a partir do momento que eles começam a assar os seus alimentos no fogo, essa energia ela vai começar a ser usada no Boa tarde. desenvolvimento dessa espécie. Boa tarde. Quem chegou aí? Natália. Beleza, Natália. Deixa eu colocar aqui sua presença. É Natália Ellen de Moura Canaã. Isso. Ok. Coloquei aqui sua presença. Valeu. E aqui, continuando, pessoal, né? Essa energia extra que vai ser dada aqui pelos australopitecos no uso do fogo vai ser usada na evolução que vai, né, consequentemente gerar a eles as mudanças físicas que vão permitir o desenvolvimento, o surgimento da espécie humana, do gênero hominídeo, né? A gente vai falar um pouco dessas mudanças aqui, ó. Dentro do gênero dos australopitecos, a gente teve várias espécies, ok? Quando a gente fala de australopitecos, a gente não está falando de uma única espécie, a gente está falando de todo um gênero de espécies de hominídeos, ok? De primatas, né, que vão dar origem aos hominídeos. Aqui primeiro a gente vai ter o Australopithecus africanus, né? O primeiro fóssil de Australopithecus encontrado foi o do Australopithecus africanus, né, encontrado na região da África. Provavelmente ele habitou a Terra há entre 2,8 e 2,3 milhões de anos atrás. Então teve uma boa duração, né, aqui essa espécie. Outros fósseis de Australopithecus foram encontrados. Algumas espécies são o Australopithecus afarensis, né, que a gente tem aqui essa representação dele. O Australopithecus robustus, que a gente vê uma representação dele aqui também, a gente vê, né, que ele tem uma estrutura muscular bem desenvolvida, né? Olha só o peitoral, o ombro largo, né? Por isso ele vai ser chamado de Australopithecus robustus, né, que era uma espécie de primata assim bem forte mesmo. E o Australopithecus boisei, tá bom? Que a gente vê aqui o processo de reconstrução facial desse Australopithecus a partir do crânio dele, tá bom? Acredita-se que muitos australopitecos tenham coexistido e competido entre si. Todas as espécies foram extintas, ou seja, não há mais espécies de australopitecos, tá bom? Todas foram extintas, nenhuma delas conseguiu sobreviver ao tempo. Mas acredita-se que eles conviveram entre si, né? O Australopithecus robustus conviveu com africanos, que conviveu com boisei, né? Cada um tinha o seu local de origem, né? O seu local de predominância, mas eles tinham uma mesma base alimentar, né? Eles ocupavam o mesmo local na cadeia alimentar e por isso muitas vezes eles competiam, né, pelos recursos. Porém, uma delas teria sido a ancestral do gênero Homo, ok? Pessoal, só um minutinho aqui, rapidinho, já volto. Oi pessoal, voltei. Então vamos lá. Agora vamos falar aqui dos hominídeos, tá bom? Esse gênero de primatas aqui que surgiu a partir dos australopitecos, né? Então de uma dessas espécies de australopitecos aqui, né, ou talvez de outra que ainda não foi descoberta, não se sabe, mas do gênero australopithecus surgiu o gênero Homo. E muita atenção, pessoal, quando eu falo gênero, eu não falo espécie, tá bom? Gênero é um grupo de espécies, ok? Por exemplo, o gênero dos felinos, ele vai ter o leão, vai ter o tigre, vai ter o gato doméstico, né? O gênero dos caninos, ele vai ter o lobo, vai ter o cachorro, né? E assim por diante. Aqui a gente vai ter o gênero Homo, que vai dar origem a várias espécies. A extinção da maioria dos australopitecos possibilitou o surgimento de uma nova linhagem.
o gênero Homo se destaca pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. Além disso, apresentava adaptações evolutivas, como o bipedalismo, ou seja, o gênero Homo ele vai desenvolver ainda mais essa habilidade bípede, né? Ele vai ficar cada vez mais adaptado a se movimentar sobre duas pernas, ok? Aqui a gente tem a representação de alguns crânios, né, de espécies do gênero Homo. É possível perceber claramente como a estrutura craniana foi se transformando, né, com o tempo, né? A variedade de espécies humanoides, né, hominídeas, né, que vão surgir aqui dentro do gênero Homo, ok? A gente vê aqui algumas com a caixa craniana comportando cérebros maiores, né, outras comportando cérebros menores e assim por diante. A primeira espécie que a gente vai abordar aqui, ó, do gênero Homo, é o Homo habilis. E uma coisa interessante que a gente tem que pensar aqui sobre o Homo habilis é que ele vai estar aqui na fronteira entre o gênero Homo e o gênero Australopithecus, tá bom? Ele vai ser essa transição. Então, de certa forma, ele é tanto Australopithecus quanto hominídeo, né? Então ele vai estar aí nessa fronteira. Atualmente, com o estudo dos fósseis, o mais aceito é considerá-lo como um australopiteco, né? Sendo Australopithecus habilis. Então aqui, gente, a semelhança dele com o Australopithecus é tão grande que a gente pode tanto chamá-lo de Australopithecus habilis como Homo habilis, ok? A espécie viveu por volta de 2 milhões de anos a 1,4 milhões de anos. E essa espécie Homo habilis, ela vai se destacar principalmente pela sua capacidade de fazer ferramentas, né? É isso que vai destacá-lo das outras espécies de Australopithecus, porque o Homo habilis ele vai ter um conhecimento, ele vai ter uma técnica, uma habilidade de fazer ferramentas de pedras, né, de rochas, de ossos, né? Então, por isso ele vai ser chamado de Homo habilis, porque ele vai ter essa habilidade de fazer ferramentas, ok? Avançando aqui mais um pouco, a gente vai ter a outra espécie que vai seguir, né, que vai surgir após o Homo habilis, que é o Homo erectus. O Homo erectus, pessoal, ele é chamado assim de Homo erectus porque ele tinha a habilidade total de se movimentar sobre as pernas traseiras, né? Ele andava sobre duas pernas, sabe? É assim, 100% adaptado. Ele não era como os australopitecos, por exemplo, né? Que sabiam andar sobre duas patas, mas ficavam variando, né? Entre andar com as duas pernas ou andar com as quatro patas, né? Andar com as pernas e os braços, ok? Até o Homo habilis, ele vai ter essa habilidade bípede mais desenvolvida, mas ainda assim vai ter alguns momentos que ele vai se apoiar nas mãos, né? Já o Homo erectus, não, o Homo erectus ele vai estar 100% desenvolvido, evoluído para andar sobre as patas traseiras, ok? Por isso ele é chamado de Homo erectus, porque ele tem uma postura ereta, né? Essa espécie se destacou pela fabricação de instrumentos e utensílios de pedra, de madeira, de pele e de ossos, né? Então essa espécie aqui, pessoal, eles já usavam peles de animais para poderem construir moradias, construir agasalhos, né, mantas para se agasalharem do frio, se protegerem do frio, né? Usavam a madeira para poder construir as estruturas de suas moradias temporárias, né? Madeira para poder servir de lenha, né? Que eles tinham o domínio do fogo. Desde os australopitecos começaram a ter o domínio do fogo, né? E aqui esse domínio continua se desenvolvendo, né? E um fator especial, pessoal, eu disse para vocês que quanto mais eles usavam fogo, mais energia eles conseguiam absorver dos alimentos, né? E essa energia vai ajudá-los nesses processos evolutivos, né? Ajudá-los a desenvolver uma estrutura óssea que lhes permita andar sobre duas patas,
ajudar-lhes a desenvolver um cérebro maior, né? E com o cérebro maior eles vão conseguir pensar melhor, se interagir, se organizar melhor, criar ferramentas melhores, né? Então toda essa evolução aí ela vai acontecendo para promover a adaptação dessas espécies ao ambiente em que elas estão inseridas, né? Aquele processo, como a gente explicou, chamado de seleção natural, ok? Então ele vai usar aqui, ó, esses materiais que ele vai encontrar na natureza, né? Pedra, madeira, pele, ossos, vai fazer ferramentas de ossos, né? Ferramentas de pedra e tudo assim, para poder ajudá-los, né? Na garantia da sua sobrevivência. E essa espécie aqui também, pessoal, o Homo erectus, ele tem uma grande importância dentro do desenvolvimento das espécies hominídeas, porque... Edivaldo, Oi, pode falar. a minha internet está muito ruim, não está conseguindo entrar. Eu tô com os dados móveis e tá acabando, não tem jeito de ficar. Tá bom, mas depois você consegue acessar o YouTube? Tá. Tá bom. Então faz assim, ó. Se a sua internet acabar e você não conseguir continuar aqui, você acessa a aula depois pelo YouTube, assiste lá. E aí, se surgir alguma dúvida do que for falado na aula, você me manda no WhatsApp mesmo, ou então no e-mail, que eu te respondo. Pode ser? Ei, saiu. Pessoal, se vocês tiverem o contato dela aí, manda depois pra mim aí o meu canal no YouTube, para ela estar acessando a aula que ela Professor, perdeu. Mandei aí no eu chat. tenho, Pode falar. eu tenho, eu tenho uma dica. Para quem não tem internet, a gente pode fazer a aula e gravar a tela. É, então é isso que eu faço, né? Eu gravo a tela, né? Eu gravo a aula aqui, literalmente, eu apresentando os slides, vocês falando, né? E depois eu posto no canal do YouTube. Depois vocês dão uma olhada aí no Eu chat. também, eu também faço isso, que tem hora que para aqui também. E aí, quando eu tô com alguma dúvida, eu volto na aula. Pois é, assim dá certo, a gente tem que procurar, né, alguma forma de ir dibrando aí essas dificuldades que vão aparecendo, né, Luana? Uhum. Aqui, Isabelle e a Helena. Professor, minha mãe pediu para perguntar por que o link da sua aula não está no cabeçalho do Conexão Escola 2.0. Uai, Helena, eu tô sabendo dessa informação aqui agora também. Não está no cabeçalho, depois eu vou dar uma olhada, tá bom? Mas como assim? Depois se você puder me mandar um print no meu WhatsApp mesmo, Tá bom. tá bom? Me manda lá que eu dou uma olhada e procuro te informar, porque eu mesmo não tô sabendo disso não, fiquei sabendo agora. Isabelle vai mudar para o notebook porque o celular está descarregando. Beleza, Isabelle. Pode entrar lá. Ok? Qualquer coisa eu autorizo aqui sua entrada. Então, pessoal, voltando aqui, né, ao que eu estava falando, a gente vai ter a espécie aqui do Homo erectus, né, que vai ser a primeira espécie a conseguir dominar, povoar outros territórios, né, do planeta, né? Vai sair aqui do território da África para povoar outros continentes, vai subir para a Europa, depois vai para a Ásia, vai para a Índia, né? A Isabelle entrou. Oi, Isabelle. Isso aí. Pessoal, deixa eu só conferir aqui rapidinho. Eu dei presença aqui para Evelyn, para Helena, para Isabelle, para Luana, para Marcos, para Mariane e para Natália. Tem ninguém aí que eu não dei presença não, né? Acho que não. Então, tá bom. Então vamos continuar aqui. Professor, você me deu presença? Oi? Você me deu presença? É Luana Maíra da Silva Amaral, né? Aham. Então coloquei presença aqui para você sim. Tá bom, obrigada. Nada, que isso.
Então, continuando aqui, galerinha. A espécie do Homo erectus, né, vai ser a primeira espécie a povoar outros territórios. Então, a gente vai ter o Australopithecus, que vai surgir na África. A gente vai ter os hominídeos, que vão surgir na África. Né? A gente vai ter aqui o Homo habilis, que é a primeira espécie de hominídeo que vai viver somente no território africano. E a gente vai ter a espécie do Homo erectus, que vai habitar tanto a África como outras regiões. Tá bom? E a partir do momento que ele vai para outras regiões, por exemplo, ele vai para a Europa, ele vai para a Índia, ele vai para a Ásia, né? Ele começa a entrar em contato com outros territórios, outros climas, né? Outras condições de vida diferentes, né? Outros territórios diferentes dos territórios da África. Então ele vai também se adaptar a esses novos territórios. E nesse processo de adaptação, a gente vai ver aí a origem de novas espécies também. E uma dessas espécies vai ser o Homo ergaster, tá bom? O Homo ergaster, ele vai ser a espécie que vai suceder, aqui que vai conviver e suceder o Homo erectus, tá bom? Seria uma subespécie do Homo erectus, que teria migrado para a Europa e parte da Ásia, onde deu origem a várias linhagens, uma delas o Homo neanderthalensis. Então, pessoal, quando o Homo erectus ele parte da África para outros territórios, ele começa a se adaptar dando origem ao Homo ergaster, que é um hominídeo mais adaptado, né, a viver nesses territórios mais frios, né, territórios com uma condição climática e natural, um habitat, né, diferente. Então a gente vai vendo o tempo todo aí esse processo de evolução acontecendo, para que ocorra uma adaptação dessas espécies ao meio onde elas estão se inserindo, né? Depois do Homo ergaster, a gente vai ter aqui na região da Europa, e muita atenção, quando eu falo na região da Europa, é porque essa espécie existiu exclusivamente na região da Europa, tá bom? Não é, por exemplo, o Homo de Neandertal, que a gente vai falar aqui agora, né? Que surgiu a partir do Homo ergaster. O Homo neandertal, ele vai surgir na Europa e ele não vai existir na África, por exemplo. Ele vai ser uma espécie que evoluiu a partir do Homo ergaster, e o Homo ergaster evoluiu a partir do Homo erectus, mas essa espécie, a evolução dela ocorreu para se adaptar ao território da Europa, para se adaptar ao clima frio, né, às condições que o ambiente oferecia para ele. Ok? Então vamos lá. Vamos falar aqui do Homo de Neandertal. O Homo de Neandertal é um dos hominídeos mais conhecidos, né, mais populares, dentre essas classes, essas espécies aqui que eu citei para vocês. Todo mundo aqui já deve ter visto aquele filme, né, dos Croods. Vocês já viram? Sim. O filme dos... Beleza. Então, o que acontece? Os Croods, eles representam, né, homens pré-históricos, né, na Idade da Pedra, na pré-história, mas eles são essencialmente também neandertais, né? A não ser que eu esteja enganado, mas assim, toda a estrutura física, corporal, as feições deles lembram bastante as estruturas dos Homo neandertais, né? Viviam em regiões frias, tá bom? Habitavam cavernas, usavam peles de animais para se aquecerem, já tinham domínio do fogo, né? É uma espécie bastante desenvolvida de hominídeos aqui. E vai ser a única espécie que vai ter contato direto com os homens modernos, né? Que é a espécie a qual a gente pertence. Então vamos lá. Conhecidos por neandertais, tinham o corpo adaptado ao frio, eles tinham ausência de queixo, né? Eles não tinham um queixo protuberante como o nosso, né? Tinha um queixo pequenininho, tinha uma testa baixa, uma pequena testa, né? Eles tinham pernas arqueadas e tinham um cérebro maior do que o dos seres humanos atuais. Então, pessoal, o cérebro do homem de Neandertal era maior que o nosso. O corpo dele era menor, ele era mais baixo, ele era mais, como é que eu posso dizer, mais largo, né? Proporcionalmente mais largo. Tinha os ossos mais fortes, tinha uma musculatura maior, né? Era uma espécie bem forte, bem musculosa mesmo. Tinha muita força o homem de Neandertal, e ainda tinha um cérebro maior do que o nosso. Ok? Os neandertais apresentavam comunicação verbal rudimentar, organização social
e sepultamento dos mortos. Então vai ser aqui entre os neandertais, pessoal, que vai surgir aqui as primeiras manifestações de cultura, de tradição, né? Por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa aula, estamos nos comunicando de maneira verbal, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo o que eu falo, estão entendendo o que eu falo, né? Eu espero que estejam entendendo, né? Vocês se comunicam comigo falando também, esclarecem suas dúvidas, né? Então, essa comunicação verbal, comunicação feita através de palavras, já era desenvolvida assim entre os homens de Neandertal, né? Assim, não tão desenvolvida quanto a nossa, né? Mas acredita-se que eles já tinham já uma comunicação verbal desenvolvida em relação assim aos seus antecessores, né? As espécies que os antecederam. Eles tinham uma estrutura de organização social, né? Existia uma liderança no grupo, existia uma organização social assim de cada integrante do grupo está responsável por uma atividade, por alguma coisa, né? E todas essas atividades ajudando na sobrevivência do grupo, né? E eles também tinham o sepultamento dos mortos, o que é uma coisa muito interessante, pessoal. Porque se a gente for parar para pensar que se eles enterram os mortos, se eles fazem celebrações para enterrar os seus mortos, né, eles têm o processo de luto, né, e tudo, provavelmente os homens de Neandertal, eles também deveriam ter uma religião, né? Possivelmente eles tinham uma crença, eles tinham uma religião mesmo, né? Eles já tinham já uma manifestação religiosa, uma organização religiosa. O que é muito interessante a gente pensar, porque muitas vezes quando a gente pensa em religião, a gente pensa que o ser humano que criou a religião, né? Mas provavelmente não. Por esse fator aqui deles enterrarem seus mortos, pode ser também que eles já existia entre eles o aspecto da fé, da crença, né? Da religião. Vamos lá. O homem de Neandertal que viveu entre 230 e 30 mil anos atrás, ele viveu 200 mil anos, né? Foi responsável pela criação de armas complexas e já organizava seus rituais funerários. Okay? Chegou a conviver com os primeiros homens e não se tem ainda os motivos de seu desaparecimento esclarecidos. Então, pessoal, não existem mais homens de Neandertal, né? Eles desapareceram, foram extintos. Não se tem certeza de como que ocorreu esse desaparecimento. Existem algumas teorias. Uma delas é de que ele entrou em guerra com a espécie dos Neandertais, né? Deve ter entrado em conflito com alguns grupos de humanos e acabaram perdendo, né, nesses conflitos, sendo dominados pelos humanos e assim extintos. Outra ideia é de que eles se uniram aos seres humanos, né, com casamentos, tendo filhos, né, mestiços mesmo, entre a espécie do Homo sapiens e a espécie do Homo neandertal, o que acabou, de certa forma, diluindo o seu DNA no código genético humano, né, que levou a espécie deles puramente neandertal a ser extinta, né. Existem teorias de que aconteceu esses dois processos simultaneamente, mas o que se tem certeza é que eles desapareceram e que não se sabe o que gerou, o que fez com que eles desaparecessem, ok? Só se sabe que eles tiveram contato com seres humanos e que eles não conseguiram preservar a sua espécie, ok? Por algum motivo. Então, beleza, pessoal, eles também organizavam caçadas, né, em grupos, eles tinham armas, eles tinham toda uma estratégia de caça, né, tudo isso que ajudava eles a manter a sua sobrevivência. Atualmente, acredita-se que o homem moderno surgiu na África, entre 200 mil e 150 mil anos atrás, a partir das linhagens do Homo ergaster. Então, pessoal, o Homo ergaster, que é esse aqui que a gente falou, que ficou na África, né, que começou a dominar outros territórios, né, que foi uma evolução direta, uma classe, um subgênero direto dos Homo erectus, né. Então tiveram os grupos de Homo erectus que ficaram na África
e outros grupos de Homo erectus que povoaram outros territórios e esses Homo erectus se tornaram Homo ergaster, ok? E alguns Homo ergaster que permaneceram também, que evoluíram e permaneceram na África e deram origem ao Homo sapiens, que é a nossa espécie. Então a espécie humana, ela também surgiu na África, ok? E a espécie do homem de Neandertal surgiu na Europa, ok? Essas duas espécies, o homem de Neandertal e o homem moderno, o Homo sapiens, vão surgir aqui a partir do Homo ergaster, ok? E é isso aí. Agora nós vamos falar sobre o homem moderno, a espécie, né, a qual a gente pertence. O Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. Então, pessoal, existe esse debate, né, dentro da biologia, de que dentro do gênero dos hominídeos, após o Homo ergaster na África, surgiu o Homo sapiens. E que esse Homo sapiens evoluiu, dando origem a uma nova espécie, que seria o Homo sapiens sapiens. O que significa Homo sapiens? Homo vem de homem, né? E sapiens vem de sabedoria, de conhecimento, ok? Então, o Homo sapiens seria aquele que sabe, aquele que tem conhecimento, que tem consciência, né? E o Homo sapiens sapiens seria aquele que sabe, aquele que sabe que tem conhecimento, aquele que sabe que tem uma racionalidade, aquele que entende que tem uma consciência e que essa consciência ela o distingue dos outros grupos, ok? Só que essa discussão ela existe e ela é muito forte, porque existem vertentes que dizem que não, que o homem primitivo, que é o Homo sapiens, né, é a mesma espécie que nós somos atualmente, nós somos Homo sapiens hoje em dia. E existem outros grupos que falam que não, que nós atualmente nós não somos Homo sapiens, somos Homo sapiens sapiens. Somos uma evolução do homem primitivo, do homem pré-histórico, que era o Homo sapiens, entendeu? Aqui dentro da nossa aula, essa discussão é irrelevante, tá bom? Mas é só para a gente ter uma noção assim de como que a ciência ela é sempre um campo de discussões, né, de debates e muitas vezes de ideias conflitantes, ok? Mas vamos lá. A principal característica do homem moderno, comparado aos seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Além disso, observa-se a capacidade de raciocínio, de comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso, ok? Então, pessoal, a gente vai ver aqui uma grande capacidade de organização social, né? Assim como os neandertais, o Homo sapiens ele vai ter uma organização social distinta, ele vai usar recursos da natureza para ajudá-lo no seu processo de sobrevivência, tá bom? E toda essa habilidade que acaba sendo proporcionada, acaba sendo uma consequência do crescimento do cérebro dele, né, no processo evolutivo, acaba se tornando um grande diferencial dessa espécie, né, da espécie do Homo sapiens, na garantia da sua sobrevivência nos habitats aonde ele povoou, né, onde ele chegou e conviveu ali, onde ele habitou, ok? Agora vamos falar um pouco aqui da pré-história, pessoal. A pré-história tem alguns aspectos que são importantes a gente falar sobre eles. O primeiro é que na pré-história a gente vai falar exclusivamente dos Homo sapiens, ok? Não vamos mais falar de outras espécies, como o Homem de Neandertal, assim, sabe? No máximo o Homem de Neandertal no finalzinho do ciclo existencial dessa espécie, né? No convívio desse período que é chamado de pré-história, ok? Mas assim, vamos falar exclusivamente dos homens modernos, do Homo sapiens, tá bom? Que é um período que vai durar cerca de 300 mil anos, tá bom? E ele vai ter o fim dele
marcado entre 3.500 anos antes de Cristo e 3.000 anos antes de Cristo. E o aspecto que vai finalizar esse período, né, o ponto que finaliza a pré-história dentro da linearidade aqui do nosso conhecimento, do nosso estudo, é a invenção da escrita. Ok? Então a pré-história, ela é tudo o que aconteceu na espécie humana antes da invenção da escrita. Tá bom? Oi, Mariane e Luana. Desculpa, eu não vi vocês levantando as mãos. Vocês têm alguma pergunta? Não. Ah, porque eu não ligo a câmera? Mariane, é porque eu estou dando aula do meu computador. E do meu computador não tem câmera. No meu computador ainda não comprei câmera. Eu estou pensando em comprar esse mês. Então eu estou dando aula aqui só pelo microfone. Tá bom? Mas nas próximas aulas, assim que eu conseguir comprar uma câmera, eu vou estar abrindo a câmera aí para vocês verem minha cara feia. Tá bom? Minha cara de homem de Neandertal aqui. Então vamos lá, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta aí? Mariane, mais ou menos. Luana, você tem alguma coisa para dizer? Oi, Luana. Você está com a mão levantada? Quer falar alguma coisa? Não. Foi sem querer. Ah, beleza. Tá bom. Então, continuando aqui, pessoal. A pré-história vai ser todo o período, né, da história humana, da humanidade, que vai acontecer antes da invenção da escrita. Ok? Quando a gente estava falando de fontes históricas, não sei se vocês lembram, eu falei que durante o século XIX, acreditava-se que a única fonte histórica válida no estudo e na pesquisa da história eram as fontes escritas, as fontes materiais escritas oficiais, ou seja, os documentos escritos, né, deixados pelos líderes, pelos governantes, né, pelas pessoas mais importantes no comando das sociedades da antiguidade, ok? Mas a partir do século XIX e do século XX, essas ideias começaram a mudar e outras fontes históricas começaram a ser aceitas como fontes válidas no estudo da história. Mas o que acontece, pessoal? No século XIX, quando eles ainda pensavam que a história só poderia ser estudada a partir de fontes escritas, foi nesse período que eles encontraram as primeiras fontes históricas da pré-história, né? Os primeiros crânios, as primeiras ferramentas do homem primitivo. E isso começou, essas fontes, né, começaram a ser chamadas de fontes pré-históricas. E o período onde elas foram produzidas começou a ser chamado de pré-história, porque eles não acreditavam que o que aconteceu antes da invenção da escrita poderia ser considerado história verdadeiramente, né? Por isso é chamado de pré-história. A pré-história ela também é comumente chamada de Idade da Pedra, né? E isso se deve, pessoal, aos nomes que são dados às divisões desse período aqui, ó. Como a gente está falando de um período de cerca de 300 mil anos, né, a gente pode dizer que a humanidade tem mais tempo na pré-história, a humanidade existiu mais tempo na pré-história do que na história antiga, na Idade Média, na Idade contemporânea e na Idade moderna, né? Se a gente juntasse todos esses períodos e juntasse eles ainda seriam menores do que o período que a humanidade viveu durante a pré-história. Então a pré-história é muito importante para a nossa história, né? Para o entendimento da evolução do ser humano na Terra. Mas o que acontece? Por ser um período muito grande, para a gente entender tudo o que aconteceu nele, os historiadores dividiram ele em 3 fases. A fase do Paleolítico, a fase do Mesolítico e a fase do Neolítico. O Paleolítico é a fase da Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque as ferramentas de pedra não eram as ferramentas muito rudimentares, não eram as ferramentas tão bem feitas, né? Por isso pedra lascada. O Neolítico vai ser chamado de Idade da Pedra Polida, ou seja, já é uma ferramenta de pedra, sim,
mas agora já é uma ferramenta mais bem criada, mais desenvolvida, mais bem feita, né? Por isso, Idade da Pedra polida. E devido a esses nomes aqui, ó, paleolítico, a palavra lítico no final, a gente vê que se repete, né? Paleolítico, mesolítico, neolítico. Quando a gente fala lítico, lítico quer dizer pedra, tá bom? Então, paleolítico é a idade da pedra antiga, né? A idade da pedra lascada. O neolítico, neo quer dizer novo, né? Então, seria a nova idade da pedra, que é meio redundante, meio contraditório, né? Paradoxal, mas quando a gente fala de neolítico, a gente fala da idade da pedra polida. E mesolítico? Mesolítico seria o período que fica no meio, tá bom? Meio, que fica entre o paleolítico e o neolítico. Então vai ser esse período aqui da passagem de um período para o outro, ok? Nesses períodos acompanhamos o desenvolvimento dos hominídeos com a elaboração de novas ferramentas, além do surgimento do Homo sapiens sapiens, há cerca de 300 mil anos, ok? Agora nós vamos falar aqui da divisão da pré-história. Agora não, né, pessoal? Eu acho que essa parte aqui, ó, como é uma parte muito extensa, a gente poderia deixar para a próxima aula. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Porque faltam 2 minutos para a aula acabar, menos de 2 minutos, né? A aula acaba 2h40, agora são 2h39 aqui para mim. Aqui é 38. Acho que o meu está um pouco adiantado, tá bom? Aí a gente termina aqui por hoje e na próxima aula a gente continua a partir daqui. Pode ser? Fechou? Pode ser. Sim. Então beleza, pessoal. Vocês têm alguma dúvida disso aqui que eu expliquei? Diga, Mariane. Não. Não. Beleza, pessoal. Então obrigado e até a próxima. Tá bom? Tchau. Valeu, tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau, valeu.